Sejam muito bem-vindos, boa tarde, bora para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre transição de carreira com leveza. E essa transição de carreira pode ser tanto realmente uma mudança completa da área que você atua, da empresa que você tá, para ter seu próprio negócio, como o próximo passo que você quer dar na carreira que você está, ou ter mais leveza dentro do que você já tem trabalhado no seu dia a dia. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Enquanto o pessoal vai conectando, vou colocar aqui o tema da nossa live para quem for chegando conseguir saber sobre o que a gente está falando. Sejam muito bem-vindos. Fabinho, Thaís, lembra de clicar também aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam assistir. Vou só fixar o tema da live aqui, enquanto o Instagram vai comunicando o início da nossa live. E hoje a gente vai falar então sobre transição de carreira com leveza, né? Que é o mais importante, não ficar com sofrimento, com sacrifícios. É claro que a gente precisa sim se responsabilizar, ter comprometimento, mas é possível sim ter leveza, ter mais fluidez, tanto dentro da carreira que você tá, quanto dentro da carreira, do cargo, do negócio, dos resultados que você almeja. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Vou compartilhar, inclusive, um pouquinho da minha história, do meu processo de transição, né, da minha jornada profissional aqui, e vou trazer algumas formas para que você realmente tenha mais leveza, seja na sua transição de carreira ou em qualquer mudança que você esteja passando ou esteja buscando na sua vida, né? Porque a receita, vamos dizer assim, vale para tudo realmente com relação a isso. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho então sobre transição de carreira com leveza. Primeiro ponto que eu acho extremamente importante, que muitas vezes a gente não toma consciência sobre isso, é entender a importância da carreira, do nosso trabalho, do nosso servir na nossa vida. Porque, Su, eu aprendi que trabalho é para pagar conta, que é minha obrigação, e que é pesado, que é com sacrifício. Por quê? A carreira, o seu trabalho, é um espaço onde ocupa boa parte do seu tempo, da sua vida. E o tempo é algo muito precioso, né? Algo muito importante pra gente. Então, se você trabalha, por exemplo, 8 horas por dia, são 8 horas todos os dias que você tá ali no seu trabalho. E se esse trabalho é algo que está te trazendo infelicidade, desgaste, canseiro excessivo, enfim, que você não se sente realizada, que chega no domingo já vem aquele sofrimento de nossa, vai começar de novo, ou nossa, vou precisar de esforço de novo para conseguir um pouquinho, é muito desgaste. E aí o que vai acontecendo? Você vai fazendo, aos poucos você vai cansando de fazer tanto, em alguns momentos vem raiva, vem estresse, e o último estágio é justamente ir pro físico, né? Ontem no Stories, acho que ainda tá disponível, eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre o meu processo de transição de carreira, em que teve um momento que eu tive intolerância à lactose, minha coluna travou, pressão alta, sendo que minha pressão sempre foi baixa, minha pressão é super baixa. E tudo isso era por quê? Porque quando eu fui, iniciar meu processo de transição, eu estava muito infeliz onde eu estava, tinham N coisas acontecendo ali também, e eu estava focando muito na parte estratégica só. Eu preciso fazer isso, eu preciso postar tal coisa, eu preciso me posicionar, né? Quando a gente trabalha com desenvolvimento humano, por exemplo, eu preciso de um nicho, né? E isso não vale só para o desenvolvimento humano, vale para várias áreas. Eu preciso de um nicho, eu preciso disso, daquilo. E eu esqueci em alguns momentos de olhar para mim, de entender o que eu precisava dentro de mim para esse processo. E isso, por conta de tudo que eu estava vivendo, chegou a custar minha saúde. E aí, a hora que eu vi que estava num estágio que realmente não tinha como, para você ter uma ideia, teve um dia, minha pressão começou a ficar alta, e aí eu fiquei com aquele aparelho, sabe que fica 24 horas medindo a pressão? Minha pressão chegou a 20 e pouco por 14, se não me engano, foi algo bem absurdo, assim. Aí eu falei, não, agora realmente não dá, agora tá perigoso.
E aí eu fui tomando decisões. E aí, a partir desse momento, né, em que eu fiz a minha transição de carreira, em que eu saí da empresa que eu trabalhava para viver de algo que eu me apaixonei em um momento que eu estava cuidando de mim, a minha saúde começou a melhorar e aí eu comecei a entender que eu precisava olhar mais para mim, né, que era de dentro para fora. Por mais que eu já estudasse sobre isso e muitas coisas eu já tinha aplicado na minha vida, mas faltava mais. E aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu preciso, isso é algo tão importante, né, tanto para quem tem o seu próprio negócio, como para quem trabalha em empresa, como para quem tem desejo de ter seu próprio negócio, que eu falei, eu preciso, através do meu trabalho, através do meu servir, trazer essa clareza para as pessoas, ajudar as pessoas nesse processo da transição interna para depois ser a transição externa. E é justamente isso que eu vou trazer aqui para você. Então, qual que é o primeiro passo, né, quando a gente quer fazer uma mudança, quando a gente quer fazer uma transição, ou quando eu olho para minha carreira, para a profissão que eu tenho hoje, ou para o negócio que eu tenho hoje e não está da forma que eu gostaria? Porque eu vejo, esses dias eu abri uma caixinha de perguntas, né, para vocês mandarem perguntas com relação à visão sistêmica, né, essa questão da mentoria sistêmica, né, que é o meu processo, o meu programa Leveza, né, que a gente vai iniciar agora em maio. E aí tiveram várias pessoas, por exemplo, advogadas, que amam o que fazem, mas que é muito doída, é muito sofrida, é muito sacrificante. Então pode ser que muitas vezes você esteja já trabalhando com algo que você gosta, só que os resultados não estão como você gostaria, ou realmente não está feliz onde você está. E aí o primeiro passo, depois que você entendeu, então, a importância da carreira, o tempo que ela exige, né, do seu dia, e a carreira, né, gente, carreira é caminho, né, então é o caminho, é onde você vai direcionar boa parte da sua vida, do seu servir, dos seus talentos, dos seus dons. E aí o que você precisa pensar antes de qualquer coisa? Primeiro ponto, o que eu tô buscando? O que eu quero pra mim? Se aqui não está bom, o que eu gostaria? Por que isso é importante pra mim? E aí, isso é um ponto de muita atenção, porque muitas vezes a gente está tão cansado da situação que a gente está vivendo, a gente está tão brava com aquilo, que muitas vezes a gente fala, eu quero mudar porque eu não aguento mais isso. Só que a gente não para olhar para onde eu quero ir. Ou para será que não tem algo que está ferido dentro de mim? E por que eu tô falando isso? Porque várias pessoas, né, que passam pela mentoria comigo ou pela sessão de constelação, algumas realmente identificam e a gente faz esse processo de transição, seja para ter o seu negócio, seja para melhorar os seus resultados, enfim. Mas outras pessoas, a hora que começam a olhar para si, falam, nossa, Su, é realmente uma dor minha, é algo meu que eu precisava trabalhar, eu não estava me sentindo confiante e o ambiente que eu estava me deixando mais insegura ainda, enfim. Então é muito importante você olhar para si e não olhar para a dor, para o que está doendo, para o que está incomodando, mas olhar para o que você quer, para o que te faria feliz, o que você busca, qual que é a carreira que você deseja, quais são os resultados que você deseja e por que isso é importante para você. E aqui vale um ponto de muita atenção, principalmente para profissionais da ajuda. Quem são profissionais da ajuda? Terapeutas, coaches, psicólogos, médicos, advogados, o seu trabalho é ajudar de alguma forma o seu cliente, essa outra pessoa. Por quê? Principalmente crianças, né? Adultos que já foram crianças um dia e que lá na infância aprenderam a cuidar de todo mundo, a agradar todo mundo, a fazer tudo por todo mundo. É mais importante ainda você olhar o seu porquê, porque se o seu porquê for simplesmente, entre aspas, claro, é o que eu quero ajudar as pessoas. Peraí, esse seu porquê é para alimentar uma dor, é para alimentar uma ferida da sua criança, que a sua criança se sentiu lá atrás, seja porque ela se sentiu abandonada e agradando todo mundo, ela sentia que não corria o risco das pessoas abandonarem, seja porque aquela criança se sentiu humilhada, se sentiu rejeitada. Então, é muito importante entender esse porquê,
Porque e acontece muito, 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 muito mesmo, se o seu porquê, a sua busca na sua carreira está relacionada a uma forma de inconscientemente alimentar a sua dor, é onde realmente as coisas não vão para frente, é onde fica pesado demais. Ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero ter o meu negócio, porque, nossa, se eu vou me sentir tão importante de fazer as coisas pelas pessoas, em que momento você não se sentiu importante? Em que momento você se sentiu invisível, que hoje a sua busca é por isso? Então, é um processo realmente, antes de dar qualquer passo, de você parar e se questionar. Porque na maioria das vezes, quando a gente não faz isso, a gente dá os primeiros passos com relação à nossa dor, muitas vezes tentando curar questões inclusive do nosso sistema familiar. E geralmente, né, eu, por exemplo, quando comecei na minha profissão, né, que eu fiz formação como coach, depois como terapeuta, enfim, a hora que eu olhei, que eu comecei a entender, eu tava querendo salvar as pessoas a qualquer custo, porque eu queria salvar inclusive as pessoas da minha família. E se eu quero salvar todo mundo, o que eu vou atrair? Pessoas que querem ser salvas, que ficam, faz por mim, faz por mim, faz por mim. E aí a conta não fecha, porque aí eu fico de salvadora de todo mundo. Eu não me coloco no lugar de uma profissional que faz esse tipo de trabalho, que tem esse tipo de conhecimento e que através do trabalho irá auxiliar. Então, é você começar a entender por que é importante para você. E tá tudo bem você querer ajudar as pessoas através do seu trabalho, mas por que mais? Que pessoas? Que dores que você quer ajudar? Que coisas que você quer fazer? E por que isso toca o seu coração? Porque se a gente só vai, né, às vezes a gente fala de carreira, de profissão, de trabalho, de negócio, se você só vai para o caminho da razão, que é a nossa tendência, e não olhar para o seu sentir, você pode estar em um lugar em que vai te causar exaustão, em que não está conectado com a sua essência, e é onde até o trabalho que antes você gostava pode ficar pesado demais. É onde as coisas podem não acontecer, é onde você pode divulgar e as coisas não fluírem. E aí, então o primeiro passo é olhar para isso. O segundo passo, e pode até te ajudar nesse passo de olhar para o que eu busco, para o que é importante, quais talentos que eu tenho, que dons que eu tenho, o que eu faço fácil. E geralmente, os nossos talentos estão conectados às nossas dores, às nossas estratégias de sobrevivência. O que é isso, Su? O que é essa estratégia de sobrevivência? Estratégia de sobrevivência é assim. Lá na nossa infância, todos nós, sem exceção, vivemos alguma situação que pode ter ferido de alguma forma a nossa criança. Seja porque aquela criança se sentiu abandonada, aquela filha entendia que ela precisava ser perfeita, aquela criança não pôde nem ser criança, precisou ser adulto e ter responsabilidades muito cedo. Aquela criança aprendeu que ela precisava agradar todo mundo, fazer por todo mundo, se colocar em último plano. Então a estratégia de sobrevivência dela é fazer isso. Aquela criança aprendeu que precisava salvar todo mundo. Então a estratégia de sobrevivência dela é dessa forma. Só que a partir do momento que eu entendo as minhas dores, entendo as minhas feridas, entendo o meu maior medo e a minha estratégia de sobrevivência, eu consigo olhar para isso, lidar com isso e transformar isso nos meus talentos. É claro que eu tô falando de uma forma macro, porque isso realmente precisa ser trabalhado dentro da mentoria. A gente trabalha isso de transformar as dores em talentos, em força para você transmitir ao mundo através da sua carreira, do seu trabalho, da sua vida como um todo. Mas é começar realmente a fazer algo que muitas vezes a gente não está acostumado. Desligar o piloto automático e olhar para a sua história. E olhar para aquela criança que você foi um dia e que muitas vezes para você pode ser difícil de olhar. Porque pode ser que lá atrás você tenha aprendido que não era para você olhar para si. Que ninguém olhava para si, que muitas vezes você se sentia invisível, não se sentia importante. E aí o que a gente faz na fase adulta com a gente mesmo? Repete exatamente os mesmos padrões. Então olhar para os seus talentos, olhar para o que você faz bem, para o que você faz com facilidade, de forma fluida, que para você pode ser algo tão simples,
mas que pode fazer a diferença na vida das pessoas, independente de qual seja o seu trabalho. E aí um ponto muito importante com relação a tudo isso, tem algumas pessoas que às vezes vêm me procurar e falam: Su, eu não sei ao certo para que caminho seguir. Ou, por exemplo, um profissional que trabalha na área de desenvolvimento humano, terapeutas, enfim. Su, eu sei que eu quero atender, mas eu não sei que público que eu quero atender. E aí, quando a gente vai olhar, na verdade, não é eu não sei para onde eu vou, é eu não acredito em mim, eu tô me sentindo tão insegura que eu prefiro não lidar com isso, porque eu estou me sentindo insegura com essa situação. Então, trabalhar a confiança, trabalhar a segurança também é essencial nesse processo. Olhar para a sua história, ver se essa insegurança, se essa autocobrança excessiva é algo que você carrega desde sempre. Identificar se dentro da sua história profissional e de quando você olha para si mesma, se você vem repetindo padrões, né? Então, em toda empresa, em todo lugar que eu trabalho, ou todo negócio que eu crio, ou tudo que eu tento fazer com relação a isso, é sempre com muito esforço. As pessoas nunca valorizam o meu trabalho, eu nunca me sinto vista, eu nunca consigo ter tempo para mim, porque se está existindo essas repetições de padrões, é muito importante que você olhe para o seu sistema familiar, para ver padrões de quem você vem repetindo, em honrar quem, se sacrificando por quem. Su, mas me sacrificando, sim, a gente faz as coisas e muitas vezes repete padrões que causam, olhando de uma forma racional, dores na nossa vida, só que quando você vai entender o seu sistema familiar, a sua estratégia de sobrevivência, as feridas da sua criança, você vê que aquele padrão que racionalmente parece que é ruim, de estar infeliz no trabalho, de se sentir exausta, de se cobrar absurdamente, de ser tudo com muito esforço, na verdade, traz algum benefício. E geralmente, né, porque não é regra, cada caso é único, é claro, está relacionado à sua necessidade, a nossa, na verdade, de pertencer. Porque todo ser humano tem uma necessidade de pertencimento, né? Imagina você ser excluído de todos os ambientes do mundo inteiro, você passar as pessoas não te darem nem bola, ninguém. Imagina as pessoas que você mais ama na vida organizando uma festa, uma confraternização, um jantar, as pessoas que você convive e não te chamar. Como que você vai se sentir? E aí, de uma forma inconsciente, para pertencer, a gente acaba repetindo padrões. Por exemplo, minha vida vai estar fluindo, eu tô conseguindo ter bastante prosperidade, mas parece que eu ganho dinheiro e daqui a pouco eu perco. Algumas pessoas falam: eu faço sucesso, aí daí a pouco o negócio desanda. Se você fizer muito sucesso, o que pode acontecer? Eu sinto muita culpa, eu me sinto em dívida, eu aprendi que o dinheiro é ruim, eu aprendi que o trabalho é árduo. E aí, enquanto eu não trabalho para tirar essa repetição de padrões de mim, para começar a olhar de uma outra forma, fica muito mais difícil eu fazer a minha transição de carreira, porque mesmo que eu vá para ter o meu negócio, para fazer o trabalho que eu gosto, em busca dos resultados que eu gostaria, se eu já estou em um trabalho que eu gosto, eu vou repetir esses padrões, porque eu não trabalhei com a raiz de tudo. Eu tô ali como se fosse uma planta, sabe? Tô ali precisando, tô podando ali as folhinhas que não estão legais, só que eu não trabalhei a raiz. Eu não trabalhei aonde realmente dói. E aí, independente da empresa que você for, do negócio que você tiver, do que você fizer, enquanto você não olha para isso, isso vai se repetindo, que é como se fosse a vida te falando assim: vai olhar, vai olhar, vai olhar. E foi justamente isso que aconteceu dentro do meu processo de transição, de começar a olhar e lidar com questões minhas que até então falava: deixa para depois. Porque é isso que a gente faz. A gente fala: agora eu não consigo, agora não dá para olhar para isso. Não, se hoje você não tá olhando para si, se você não tá olhando para suas feridas, diga para você mesmo: agora eu não quero olhar para isso. Porque é o que inconscientemente a gente faz: e agora eu não quero.
Porque quando a gente olha para nós, quando você vai olhar para suas dores, quando você vai encarar o seu medo de frente, encarar suas feridas emocionais, olhar para aquela criança que muitas vezes está ferida, é desconfortável, por mais que seja libertador. Então é muito importante olhar para isso, para a partir daí o seu negócio, a sua carreira fluir. E isso também está ligado a um ponto muito, muito importante, que eu vejo que a hora que a gente trabalha dentro da mentoria é realmente uma virada de chave para as pessoas, que é a questão do merecimento. Se você não trabalha essa questão do merecimento, de eu mereço ter uma carreira em que eu me sinta realizada, eu mereço ter prosperidade, eu mereço ter tempo para mim, não adianta também, porque as coisas não fluem, porque se dentro de você sente que não merece, e aí essa questão do merecer, né, do merecimento, é muito importante, porque tem muitas pessoas, por exemplo, quando a gente olha para nós mulheres, né, a gente vem de histórias, né, quando a gente olha para as gerações passadas, de muitas dores, sacrifícios, abusos e tantas outras coisas em que nós precisamos ser fortes e lidar com tudo, e muitas vezes ser trator e fazer acontecer e tal. E aí eu vou aprendendo tanto a ser esse trator que faz, que dentro de mim eu gravo pra mim assim, eu não mereço ter um momento de descanso. Eu preciso fazer. E aí, isso não é de uma forma consciente, mas como que você começa a ter essa consciência? A hora que você vê que você não consegue parar. A hora que as coisas estão fluindo e você pensar, será que tem alguma coisa de errado? A hora que você vai marcar alguma coisa pra você, seja uma massagem, seja fazer uma unha, seja fazer algo por você, que você começa a pensar assim, nossa, acho que eu devia estar fazendo tal coisa em casa, eu devia estar fazendo não sei o que, eu devia estar fazendo não sei o que. Isso está relacionado ao merecimento. E nós somos uma única pessoa, né? Eu trabalhei durante muitos anos dentro de empresas, né, no mundo corporativo, como CLT, e eu ouvia sempre, deixa o crachá, a hora que sair, deixa o crachá na empresa, põe o crachá a hora que chega, como se nós fôssemos 2 pessoas, 3, enfim. Não, nós somos uma única pessoa. Então, se você... Deixa eu tomar uma aguinha que você come a garganta. Se você tem questões com relação a merecimento de coisas pessoais para você, você vai ter questões também na sua carreira. É como se somente falasse, até que você pode, mais do que isso você não pode. E aí as coisas não vão, você vai até aquele teto, é como se fosse assim, esse baldinho aqui que você tem. É só isso que você merece receber. E aí a hora que você enche esse baldinho, chega. E é onde parece que você faz e se cobra que você não tá fazendo tão perfeito, o que você tá fazendo de errado, e as coisas não vão. Então, olhar para essa questão do merecimento é essencial. Eu só sinto que eu mereço fazer algo por mim se eu estiver exausta, e aí eu dou essa desculpa que eu tô fazendo isso porque eu tô exausta. Começa a perceber no seu dia a dia, se a hora que você vai fazer algo por você, você fica se justificando para as pessoas. Eu fui fazer tal coisa porque, minha unha não tava feia, eu precisava fazer. Fui fazer massagem porque as costas estavam doendo. Não, porque você merece. Porque enquanto você não se valoriza e não se sente merecedora de ter uma vida com mais leveza, sem tanto sacrifício, sem tanta dor, sem tanta cobrança, sem tanta tortura de você com você mesma, as coisas não fluem. Então você precisa primeiro se valorizar para que as pessoas te valorizem. Por mais que pode ser que lá atrás, que lá na sua infância, você não tenha se sentido valorizado, ou você tenha ouvido coisas que você falava, nossa, realmente tem alguma coisa de errado comigo. Ou que você via seus pais fazendo sacrifícios e se sentia culpada pelos sacrifícios que eles faziam. Mas é entender que a partir de agora, como uma pessoa adulta, você pode construir uma nova história. E aí, a partir do momento que você se apropria disso, se apropria dos seus talentos, se sente merecedora, consegue ter clareza do caminho que você quer seguir, do porquê você quer seguir, aí você potencializa o seu poder pessoal. O que é esse poder pessoal, Su? O poder pessoal está relacionado
a você realmente, as pessoas olharem e falar, uau, eu quero contratar o serviço dessa pessoa, eu quero contratar essa pessoa para minha empresa, eu quero contratar o trabalho dela, eu vou fechar com essa advogada, eu vou fazer terapia com essa pessoa, porque enquanto você não se apropria de quem você é, você não olha para suas dores e transforma ela nos seus talentos, você não tem a clareza da sua estratégia de sobrevivência, se você muitas vezes está usando inconscientemente a sua profissão para alimentar a sua dor, eu não quero me sentir abandonada, então peraí, não cobro, dou desconto para todo mundo, o atendimento que era para ser 1 hora dura 3, aí eu não me sinto abandonada, as coisas não vão, o seu poder pessoal fica lá escondidinho. A partir do momento que você faz toda essa construção e se apropria da sua história, aí você expande. Aí isso é automático, esse processo de expandir. E é justamente por isso que dentro da mentoria a gente faz todo esse processo. Porque não adianta eu ir para a estratégia, não adianta eu divulgar em 500 lugares, não adianta eu falar com 500 pessoas, se dentro de mim eu não me sinto merecedora, eu tô cheia de feridas, eu tô cheia de dores, e todos nós temos. Eu também tenho as minhas dores, eu também tenho as minhas questões. Já cuidei de muita coisa, já curei muita coisa, já lidei com muita coisa, sim. Só que é sempre um processo. E é o processo sempre de olhar pra si e falar, peraí, o que eu tô precisando acolher? Principalmente se você aprendeu a ser, sempre fazer tudo perfeito, sempre ser esse trator de fazer. Quando a gente faz isso, a gente começa a anestesiar o nosso sentir. E anestesiando o seu sentir, você anestesia boa parte de você. E o sentir não é só dores, né? É a alegria também. E aí você vai anestesiando e você não se permite expandir. É onde você sente que as pessoas não te vê, mas no fundo é que você não está se permitindo ser vista, porque nem você olha para si. Olha que loucura. E olha que loucura, onde a gente chega. Suma, você estava falando sobre transição de carreira e está falando sobre olhar para mim, sim. Porque foi um processo que eu entendi dentro da minha transição, principalmente depois que eu fiquei doente. E que eu vejo dentro dos meus atendimentos, das minhas mentorias, que as pessoas passam e que enquanto a gente não trabalha isso, não adianta. E eu não quero que as pessoas precisem ficar doentes para isso, não. É um processo, isso vale só para a carreira? Não, isso vale para a vida. Porque se você se sente não vista, não valorizada na carreira, você vai se sentir nas suas relações, no seu dia a dia também. Então, é começar a olhar para a sua história, olhar lá atrás, identifica hoje qual que é a sua dor com relação à sua carreira. O que te incomoda? Eu não consigo clientes, eu não consigo ir para o cargo que eu desejo. Tem pessoas que têm menos conhecimentos que eu e conseguem as coisas e eu não. Eu faço um monte de curso e não consigo colocar em prática. Então se conecta com o que está doendo hoje. Eu tô na carreira que eu quero, mas não tenho os resultados que eu desejo, ou é com muito sacrifício. Identificou? Presta atenção agora, se ficar mais fácil, coloca a mão no coração, que é uma forma da gente se conectar com o nosso sentir. Como você se sente com relação a isso? A Thames falou, eu não me permito ser vista. Porque a partir do momento que você identifica, eu me sinto sozinha, eu me sinto abandonada, eu me sinto culpada, eu me sinto confusa. Como que você se sente? Eu não me sinto pronta para divulgar meu serviço. E é justamente isso, a partir do momento que você entende primeiro o que dói. E esse primeiro, o que dói, vai vir primeiro uma questão racional. Depois é com o que tá doendo, ou com o que eu gostaria de buscar, o que eu sinto com relação a isso. A partir do momento que você se conecta com o que você sente, é onde você começa esse processo de entender desde quando eu sinto isso. Porque se tem alguma coisa que está travada ou que vem se repetindo, existe alguma questão lá atrás que precisa ser trabalhada. Por isso que dentro da mentoria a gente começa justamente com o processo de olhar para a sua criança, entender a estratégia de sobrevivência dela que você vem repetindo na fase adulta, para que a partir daí, a partir do momento que você olhou para a sua criança, entendeu a estratégia de sobrevivência dela, entendeu as feridas,
a gente começa a trabalhar tudo isso para quê? Né? No caso que a Thames trouxe de não se permitir ser vista, para você se permitir ser vista. Antes disso, até para você se ver. E eu já tive vários momentos na minha vida que eu olhava e falava, putz, parece que ninguém me vê, parece que eu falo e eu falar e nada é a mesma coisa. Aí a hora que eu comecei a entender que era eu que não me permitia ser vista, que eram questões minhas que eu precisava trabalhar, onde lá atrás eu não me senti vista e que eu estava buscando até hoje, por quem eu queria realmente ser vista. Porque se a gente não se sente vista, se a gente não se valoriza, se a gente não se sente capaz, aconteceu alguma coisa lá atrás que precisa ser cuidada. Para aí, a partir disso, eu começar a divulgar o meu trabalho, eu começar a buscar o que eu quero com força. E força não no sentido de sacrifício, mas força no sentido de eu me aproprio da minha história, eu acredito no que eu faço, eu acredito nos meus talentos, e eu olhei para as minhas feridas e hoje transformei ela em talentos. Eu fui uma criança que não queria incomodar, então eu sempre guardava tudo para não incomodar, não queria desagradar, fazia tudo para agradar todo mundo. E aí eu fui aprendendo, né, estratégias para agradar. A partir do momento que eu comecei a entender, eu comecei a usar a comunicação que eu já tinha como talento, não para preencher a minha dor de agradar todo mundo, mas como recurso para o meu trabalho, como recurso para o meu servir, para eu, por exemplo, estar hoje aqui fazendo essa live. Então, esse processo, né, mais uma vez, quando a gente olha para a nossa carreira, é muito mais profundo do que olhar simplesmente para o trabalho, para que profissão, para quanto você quer ganhar, para quanto não sei o quê. Isso é importante? Sim. Só que se eu sinto que eu não mereço, que eu não sou capaz, ou que os outros, ou que eu me sinto em dívida, ou que eu sinto culpa, eu posso colocar no papel 500 metas. Se dentro de mim eu sinto que eu não sou capaz, ou se existe um medo, né? Se dentro da minha família eu aprendi que dinheiro é ruim, que dinheiro trazia brigas, que dinheiro é sujo, que trabalho não sei o quê, eu vou dar um jeito de me sabotar. De forma consciente, isso não. E o primeiro passo é justamente fazer o que a gente está fazendo aqui na live. Trazer isso para a consciência, para que a partir daí você possa começar a fazer diferente. Eu mereço isso. E quando eu falo do mereço, né, que está relacionado ao poder pessoal que a gente estava conversando, é essencial que o mereço seja do coração mesmo, de eu mereço, porque existem muitos casos também, que eu vejo dentro da mentoria, de pessoas que falam, eu mereço porque eu quero fazer diferente do que meus pais fizeram, eu quero provar que eu sou capaz e não sei o quê. Percebe que quando eu quero fazer por causa de alguma coisa de outra pessoa, eu não estou olhando para a minha vida. E aí vem o próximo ponto com relação à sua carreira, ao seu profissional, à sua prosperidade. Você realmente está olhando para frente, para o mais? A gente tem dois pontos para a nossa vida. O mais, que é eu ir na direção dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas metas. Então, mais motivação, mais comunicação, mais resultados. Ou menos resultados, menos ânimo, menos empolgação. Ai, tô anestesiando tudo, ficando fissurada todo dia depois que eu acabo minhas obrigações, né, em séries, não sei o que, você tá indo pro mais ou pro menos. E para onde você tá olhando? Para dores, para o que faltou ou para o que você quer? E o que você quer é o que realmente é importante para você? Ou é porque eu não tive, aí eu quero fazer. Porque onde a gente foca, expande. E se inconscientemente ou conscientemente eu tô focando na minha dor, inclusive através da minha carreira, isso vai expandir. E aí até um trabalho, uma carreira que eu desejo e que eu acho incrível e que eu tô encantada, começa a ficar pesado. Eu não consigo divulgar, eu não consigo fazer. Então é esse processo de olhar para si que é essencial, e eu tô trazendo justamente a estrutura que a gente trabalha dentro da mentoria e que a gente vai trabalhar dentro da mentoria Leveza, que é uma mentoria que foi totalmente estruturada, feita de um modelo novo, que é uma mentoria em grupo para mulheres que querem justamente passar por esse processo
de olhar para si, de encarar. Até no workshop que eu fiz semana passada, Desperte Seu Sucesso, eu comentei com as mulheres que estavam lá, eu falei, gente, se dentro da mentoria, né, quem for entrar, não tiver um momento que a pessoa fique com raiva de mim, que sinta algum incômodo, que sinta alguma coisa, eu tô fazendo meu trabalho errado. Por quê? Porque o processo da gente olhar para nós, da gente olhar para as nossas dores, da gente olhar para as nossas feridas, da gente pegar a nossa criança e acolher de coração, não é gostosinho, é doído, mas ao mesmo tempo é libertador. É assim, aí num dia eu choro, no outro dia eu acordo leve. Isso aconteceu muito, inclusive com as pessoas que estavam no workshop, que foi uma pontinha do que vai acontecer dentro da mentoria. Tem uma pessoa que vai ser uma das mulheres que está na mentoria com a gente, que me mandou mensagem no dia seguinte, falou, Su, ontem, depois do workshop, nossa, eu senti meu estômago embrulhado, eu cheguei até a vomitar. Eu não tô falando que tu não vai passar, que tá na mentoria vai passar mal não, tá? Mas aí o que aconteceu? Eu falei, e aí? Né? Porque quando a gente põe pra fora, muitas vezes a gente trabalhou questões muito profundas, são coisas que eu não digeri, que eu guardei, e aí eu externalizo. Ela falou, Su, depois eu fiquei tão leve, mas tão bem, mas tão leve, que era realmente algo, era uma limpeza. Porque o nosso corpo, ele dá sinais, tá? Mas é claro que eu tô trazendo situações que dá mais pra mensurar, pra você entender o tanto de coisa que tem dentro de nós. Então, é muito importante. Quero fazer uma transição de carreira, quero melhorar meus resultados, quero divulgar mais o meu trabalho, quero ir para essa nova profissão, quero melhorar os resultados da minha empresa, ou ter uma promoção na empresa que eu tô, ou ter segurança para liderar, eu preciso olhar para mim. E o outro ponto com relação a isso, e eu sei que há muita informação, a cabeça vai ficando assim e faz parte, é você entender o que te traz insegurança. O que te traz medos, por exemplo, não consigo divulgar meu trabalho, ou eu vou fazendo uma coisa de vez em quando, eu tenho uma ideia, mas acho que ainda não tá bom, vou fazendo mais 500 cursos. O que te traz insegurança? Qual que é a pontinha do iceberg? Porque o que a gente tá trazendo aqui, gente, é claro que numa live não tem como fazer um passo de mágica, né? Tem um processo, tem todo um aprofundamento pra gente trabalhar. Mas o que a gente tá fazendo aqui é para que você olhe a primeira camadinha, porque a resposta que vem pra gente é a primeira camada. E aí depois a gente vai olhando para as camadas mais profundas. Então, o que te traz insegurança? Aí eu tenho medo de desagradar. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Por exemplo, quando eu fui fazer minha transição de carreira, eu trabalhava em uma multinacional, uma empresa renomada, que um monte de gente tinha desejo de trabalhar. Aí eu ficava pensando, eu falava, gente, imagina se eu fizer isso e o negócio não der certo, o que as pessoas vão pensar? Ó, a Suzana, a burrada que fez na vida dela. Só que isso não me impediu, foi um pensamento que veio e passou. Não foi uma das coisas que me travou. Mas é só um exemplo de que pensamentos que vêm. Medo de desagradar, medo do julgamento, medo de não ser perfeito. Muitas pessoas começam vários cursos e não terminam, ou começam e não colocam em prática, porque acham que nunca tá perfeito. E aí a hora que a gente vai trabalhar, né, questões que vieram de lá de trás, era ou uma mãe, né, que teve uma mãe muito rígida, muito exigente, e que a hora que essa criança tirava 10, falava não é mais do que sua obrigação, ou que precisou ser uma adulta muito cedo, então já se cobrava para fazer tudo muito certo, porque eu não posso dar trabalho. Então onde vem o seu medo, onde vem essa insegurança, e aí começa a conectar, onde doía lá atrás. E aí a partir disso, a partir do momento que você olha para tudo isso, que você começa a estar pronta para expandir, né, tirar os pesos, as amarras que muitas vezes você carrega, que todos nós carregamos, e é um processo de trabalhar isso diariamente, você começa a planejar e, mais do que isso, agir. Porque quando a gente não age, ou quando a gente se sente confusa de não sei para que caminho seguir, é a sua mente falando assim, ó, fica aí para você não precisar lidar com seus medos, para você não precisar lidar com as suas dores. Então, é de dentro para fora. E o primeiro passo de tudo isso, então, para qualquer transição, para qualquer mudança, para qualquer coisa que você almeja na sua vida, é olhar para dentro de si. E é um dos lugares para muitas pessoas mais assustadores que tem. Porque eu sei que existem muitas pessoas que nunca aprenderam a se olhar. Eu, por exemplo, tinha muito medo de olhar para mim. Minha mãe sempre falava, Su,
faz uma terapia, olha pra isso, não sei o que. Eu falava, não. Quais eram as desculpas que inconscientemente, né, na época eu não tinha clareza, que eu contava pra mim? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não preciso disso, eu consigo me virar, eu consigo não sei o quê. Por quê? Eu queria ser sempre perfeita. Se eu fosse fazer algo pra cuidar de mim, eu ia mostrar minha vulnerabilidade, eu não queria. E aí eu inventava, entre aspas, desculpa, porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando eu iniciei esse processo de autoconhecimento, de consciência, de olhar pra mim, foi um momento que estava doendo tanto, e acho que foi um dos momentos mais desafiadores financeiramente na minha vida. Só que eu precisei dar um jeito, porque eu não estava aguentando. Não foi nem por eu quero, foi eu preciso. Mas agora você pode tomar essa consciência do eu quero. Do eu mereço. E aí isso é muito importante, principalmente para os profissionais do desenvolvimento humano, terapeutas, coaches, enfim. Porque muitas vezes a gente tem uma cobrança muito grande de porque eu estou estudando isso, porque eu estou estudando sobre a mente humana, sobre emoções, sobre tal, eu preciso dar conta de tudo sozinho. Não, vou te contar uma coisa. A gente tem pontos cegos com relação a gente. Por mais que tenha conhecimento, é claro, quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem técnica, quando a gente tem ferramentas, é mais fácil de lidar. Só que o que dói de verdade, a gente não consegue enxergar, porque a nossa mente protege. Não é nem a nossa mente, é o nosso sentir. Porque o que impulsiona a gente ou trava, não é o nosso racional, é o que a gente sente. São as nossas crenças, a nossa lealdade familiar, são as nossas feridas. Então, se você é terapeuta, trabalha com alguma coisa relacionada ao desenvolvimento humano, não se cobre por isso, porque eu me cobrava muito, falava, não, agora esse curso aqui, aí eu ia fazer uma formação, falava assim, eu preciso aprender mais essa técnica pro meu trabalho. Não, eu preciso olhar pra mim primeiro. E foi doído esse processo de eu entender, porque eu não queria encarar. E aí o meu trabalho hoje é justamente falar, encara. Vale a pena, pode ser mais leve, não precisa ser com tanto sacrifício. Se todas as mulheres do seu sistema familiar passaram por várias dores, por várias coisas, já custou demais, pode ser diferente. Olha para sua criança, se conecta com a sua história, vamos olhar para essas dores, vamos olhar para esses medos. Porque a partir do momento que eu tenho consciência, se você não tem medo, tenho, todos nós temos, ainda bem. Porque o medo protege a gente de fazer um monte de coisa. Aí eu não vou colocar a mão no fogo, ligar o fogão e pôr a mão, porque eu tenho medo de queimar minha mão. Eu tenho a noção. Se não existisse o medo, eu ia tacar a mão lá no fogo. Então sim, eu tenho medo, eu tenho frio na barriga, eu tenho desafios. Só que aí eu vou aprendendo a lidar. Preciso de ajuda, preciso de um profissional para me ajudar em tal coisa, preciso fazer isso aqui. Então é um processo. Deixa eu ver aqui que a Thames mandou. Sinto que não posso fazer uma escolha errada, porque se eu quiser mudar depois ou desagradar. Tá muito relacionado a feridas emocionais, a dependência emocional, a necessidade de pertencer. E o que é a necessidade de pertencer, gente? O que o ser humano mais busca? Ser amado. Só que se eu não cuido de mim, se eu não entendo minhas dores, minhas feridas, eu vou buscar esse amor, principalmente dos meus pais, enfim, e repetir os padrões com as outras pessoas a qualquer custo. Isso custa a nossa saúde, o nosso trabalho, o nosso financeiro, as nossas relações, a nossa vida como um todo. Me fiz uma pergunta antes de dormir esses dias e sonhei com uma busca incansável por aprovação de homens. Então é importante trabalhar a questão com o pai. Por que eu tô buscando a aprovação do meu pai até hoje? E aí todo esse processo, como eu falei, é um processo muito profundo. Eu achei importante, eu comecei a gravar stories ontem falando sobre a minha transição de carreira e achei importante trazer isso na live, porque é muito mais do que a gente pensa racionalmente de eu preciso divulgar meu trabalho, eu preciso fazer não sei o que, eu preciso fazer não sei o que, eu preciso atrair clientes, né, no caso de quem quer ter seu negócio, quem tá em empresa, precisa mandar currículo, só que esquece dos pontos principais, que é esse primeiro processo. Então, comece a observar, comece a digerir, e eu quero convidar também as mulheres, né, que quiserem fazer parte da nossa mentoria.
como eu estava trazendo aqui para vocês, a mentoria leveza, a gente vai trabalhar toda essa estrutura, justamente nessa ordem que fui trazendo para vocês aqui na live. A gente vai começar os nossos encontros, são encontros ao vivo no dia 2 de maio, que é uma terça-feira, os encontros são toda terça, são somente mulheres, porque a gente vai trabalhar questões também relacionadas à repetição de padrão com relação a mulheres, ao feminino, ao masculino, né? Porque a gente tem os dois polos dentro de nós e é importante a gente trabalhar tudo isso. E na mentoria a gente vai trabalhar tudo que eu trouxe aqui, só que de uma forma profunda, né? Com constelações, com exercícios, com movimentos, com olhar para dentro de si. Para que a partir daí, depois disso, a gente olha pro planejar, pro seguir, então vai ter todo esse processo. É como se fosse realmente um processo de desabrochar, sabe? Como se fosse uma borboleta que tá lá no casulo e quer sair, quer voar. Peraí, vamos olhar para esse casulo, vamos olhar para o que tá acontecendo. E aí a cada encontro da mentoria esse casulo vai abrindo para que você possa bater suas asas e voar. A gente vai olhar para essa questão de transformar medos em talentos, de olhar para os seus medos, para propósito, para como se vender, né? Porque às vezes vender parece pecado até a gente falar. Mas, gente, o que é se vender? Está relacionado a poder pessoal. A todo momento a gente está vendendo. Ah, eu quero fazer uma viagem. Deixa eu falar pro meu marido ou pros meus amigos, para as minhas amigas, enfim. Você vai vender a sua ideia. Nossa, eu fiz tal curso, achei super legal. Você vai comentar com outra pessoa, você tá vendendo que aquele curso é legal. Ah, eu amo vermelho. Eu tô vendendo que eu amo vermelho. A todo tempo a gente tá fazendo isso. Só que muitas vezes isso também tá relacionado às nossas crenças, às nossas feridas. A gente aprende que vendedor é chato, que vende tempo. Não! Eu estou comunicando algo. E muitas vezes pode ter uma pessoa próxima de você que precisa do seu trabalho, que precisa dos seus talentos e que nem sabe que você tem eles porque você não se sente digno o suficiente para poder falar sobre ele. Ou acha que é errado, ou não se sente merecedor, ou não se valoriza. Então a gente vai trabalhar todo esse processo de dentro para fora. Eu olho para dentro para depois expandir. Para quem quiser saber mais, manda um direct, a gente finalizando aqui a live, a gente ainda tem algumas vagas e em maio a gente inicia, tá? Porém, já foram disponibilizadas, quem entrar na mentoria vai ter a gravação desse workshop que eu comentei com vocês para quem não conseguiu participar, que foi semana passada, e tem mais 4 aulas que já foram disponibilizadas para mulherada que está ali no workshop, que são aulas com os primeiros conceitos com relação a essa visão sistêmica, a conexão do sucesso, das nossas crenças e da nossa família, de como tudo isso está amarrado e de como é importante a gente ir desemaranhando tudo isso. Né? Sabe novelo de lã, quando tá com a linha tudo embolada? É desembolar isso para as coisas fluírem. Então a gente vai trabalhar todo esse processo dentro da mentoria, iniciando, olhando, acolhendo a sua criança, porque enquanto você não olha para a sua criança, enquanto você não acolhe as dores dela, não entende os medos delas, não entende a sua estratégia de sobrevivência, fica difícil essa transição para a mulher adulta. E fica difícil se divulgar, falar, enfim, fica tudo mais pesado. Eu fico buscando aprovação, eu fico buscando agradar, ou eu me sinto muito culpada. Então, a gente vai trabalhar todo esse processo dentro da mentoria leveza. E só para compartilhar com vocês, a mentoria leveza... Olha, tem um pedacinho aqui do meu batom, pronto. A mentoria leveza, vocês depois vão conseguir olhar lá, é leveza com S, né, ao invés de ser leveza com Z. E isso tá totalmente relacionado à minha história. A eu curar também a minha criança, porque o meu nome é Suzana com S. E durante muito tempo, até hoje, né, às vezes algumas pessoas escrevem meu nome errado. Só que hoje eu corrijo, independente de quem for. Independente de quem for. A pessoa escreve e fala, é com S no lugar do Z. Eu já aviso antes, mas às vezes as pessoas escrevem errado. Só que lá atrás, a minha criança queria tanto agradar as pessoas, queria tanto ser perfeita, que todo mundo escrevia errado. Todo mundo é exagero, né? Potencializando. Mas grande parte, inclusive tios, tias, escreviam errado e eu não abria a boca. Então é uma forma de eu honrar e acolher minha criança falando, a mentoria é um programa com tudo que eu estudei, com tudo que eu já vi que traz resultados. Então, pra estar com a minha cara com S. E também esse S representa sucesso.
né? Tem o L, né, da leveza, de trazer leveza e fluidez para sua vida, e o S representa sucesso. E tudo isso conectado também a trazer mais autoconfiança para você. Porque muitas vezes a gente olha, né, ai, quanta mulher forte, quanto não sei o que, eu tenho certeza que você é mesmo. Só que dentro de uma mulher que é forte, que é um tratorzão, que quer ser perfeita, que é guerreira, tem uma insegurança e um medo gigantesco. E é isso que a gente vai trabalhar. Não do que as pessoas estão vendo de fora, mas do que acontece aí dentro de você. Para a partir disso você conseguir reverberar tudo de incrível que tem aí dentro. E pode ser que nesse momento você nem acredite que você pode tanto, mas eu acredito. E o meu trabalho é fazer com que cada vez mais mulheres acreditem em si, acreditem no seu potencial e transformem suas dores, os seus medos em talentos para si e para o mundo. Porque eu acredito sim que a gente precisa de comprometimento, que a gente precisa de responsabilidade, com certeza, porque somos todas adultas, mas que a gente pode ter leveza, pode ter fluidez, pode ter confiança, pode ter mais amor na nossa vida. Quero deixar um beijo enorme para você. Quem tiver interesse, quiser garantir sua vaga, aproveita, que já já a gente começa, e garantindo sua vaga, você já tem as aulas gravadas liberadas também, tá bom? É uma mentoria muito, muito, muito profunda. Aqui foi um tiquinho de tudo que a gente vai trabalhar lá, né? Foi a estrutura de forma macro. Lá a gente vai ter exercícios, dinâmicas e aprofundamento para que você possa, pode ser que pela primeira vez, olhar para si, para depois olhar para sua carreira, para o seu sucesso, para a divulgação do seu trabalho, mas a gente vai olhar para esses pontos também, tá? Desejo que você tenha uma excelente tarde, que você se permita ser vista, mas que acima de tudo, você comece a se ver, não como a sua função, não como os seus papéis que você executa no seu dia a dia, mas na sua essência. Ótima tarde, beijo enorme, tchau, tchau, espero você na mentoria Leveza. Não procrastina não, gente, bora lá, tchau, tchau.